Aposentadoria aos 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. É a proposta do governo federal, valendo evidentemente para a grande massa de trabalhadores, aquela que ganha em média R$ 1.330. O problema não está aí nas faixas de salários mais baixos. O grande déficit vem das aposentadorias de militares, Ministério Público, Judiciário e Legislativo, que variam de R$ 13.300 a R$ 25.000. Mas estes provavelmente não serão chamados para o sacrifício. A reforma previdenciária está mobilizando os sindicatos no Brasil inteiro. Em seminários, as entidades esclarecem dúvidas e alertam os trabalhadores das perdas que estão por vir. O direito à previdência é garantido pelo artigo 6º da Constituição. Os recursos vêm das contribuições mensais dos trabalhadores, dos empregadores e do próprio governo federal. Hoje, não há idade mínima para se aposentar no Brasil, desde que haja contribuição por 30 anos, no caso das mulheres, e 35 anos, no caso dos homens. A proposta do governo Temer é que a aposentadoria seja concedida só a partir dos 65 anos, tanto para homens como para mulheres. E a contribuição deve ter sido feita ao longo de 50 anos. Uma realidade muito diferente da dos políticos brasileiros. Com 8 anos, 4 anos, fez o mandato, já está aposentado. E são salários enormes. E o nosso? Quando é para diminuir, diminui de quem? Do povão. Então, eu acho um absurdo isso aí. O diretor executivo do Instituto de Previdência de Santo André também considera a reforma injusta e seletiva. O maior déficit ainda é do próprio governo federal, com as categorias que recebem salários maiores, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui numa previdência em que a média de mais de 30 milhões de benefícios é de 1.330, enquanto que a média dos militares é 13.300. A média do Ministério Público é de 17 mil. A média do Legislativo Federal é de 25 mil. E a média do Judiciário é de 24 mil. Então, se é para discutir a Previdência, tem que discutir o todo, não só do andar de baixo. Atualmente, a Previdência paga 32 milhões de benefícios por ano. 84% são aposentadorias por tempo de trabalho, por idade, pensão por morte, salário maternidade. 13% são garantias assistenciais a portadores de deficiências e idosos. 3% são aposentadoria por invalidez e acidentes no trabalho ou domésticos e auxílio-doença. E é nesta fatia que o governo espera promover pelo menos 600 mil cortes de benefícios ainda este ano. Aproximadamente 1.200.000 pensionistas estão sendo convocados para a nova perícia. Médicos peritos vão ganhar bônus de R$ 60 a cada beneficiário examinado. Na realidade, é uma cassação de um benefício que, em média, é R$ 1.133. E é a sobrevivência de muitos trabalhadores, desses 1.200.000, 1.300.000, mais de 30% já não tem mais emprego vinculado, porque conseguiram um benefício estando desempregados. Então, é uma questão cruel, penosa, que a Previdência está fazendo num momento de crise e recessão. Então é o seguinte, olha a incongruência. O Ministério paga, dentro da jornada de trabalho, peritos para poder fazer essa cassação de direitos. Só que metade não está aceitando se prestar o papel de ser o cruel, o cortador nessa questão do benefício. Todeschini afirma que não há falta de recursos para os pagamentos. A Previdência não está deficitária. São feitas várias leituras da matemática da Previdência. No caso do Brasil, se a gente for colocar tudo que é de dívida anterior, de renúncia fiscal, dessa desvinculação dos recursos da Seguridade Social, você pode ter, somando tudo isso, cerca de 1 bilhão. Ou seja, dá para pagar por um período de mais de 10 anos
essas diferenças que o governo está falando. Pois é, afinal, a Previdência está quebrada ou não? Os especialistas garantem que não, o governo diz que sim. É que assim, essa discussão é uma discussão que ela tem que ser vista de uma forma muito pragmática. Eu particularmente olho nesse sentido. A Constituição, ela é muito clara em afirmar de que o sistema previdenciário faz parte do sistema de seguridade. Sim. Ela não é um sistema solto dentro como se fosse uma previdência privada, que entra e sai e você faz a conta do benefício com essa conta. Ela é um sistema de seguridade que engloba também o sistema de pensões, o sistema de benefícios assistenciais, o sistema de saúde, etc. Quando você faz essa conta, e eu até cito aqui 2 trabalhos que têm se destacado muito, né, que é do professor Fagnani, da Unicamp, e da professora Denise Gentil, da UFRJ, Sim. em fazer a conta, além do pessoal da Anfip também, né, do pessoal da Receita Federal, em apontar de que, na verdade, o sistema de seguridade social brasileiro é superavitário. O que acontece é de que muitas das verbas que teoricamente seriam destinadas à seguridade estão são indo para outra desviadas coisa. para outros lugares. Você tem a desvinculação das receitas da União, por exemplo, que garfa 20% e agora vai garfar 30% das receitas de contribuição. E uma série de valores que são retirados do sistema de seguridade de alguma forma e mesmo dessa forma o sistema de seguridade ele é superavitário, no qual a Previdência está. Então, sim, para finalizar, quando você considera só as contribuições e os benefícios, você está considerando de uma forma que não é a forma constitucional. A forma constitucional coloca que a Previdência está na seguridade e ela tem umas fontes de receita que lhe garante uma superávit. Uma das primeiras medidas do governo Temer foi incorporar a Previdência Social ao Ministério da Fazenda. Ou seja, a equipe econômica cuidará não só da arrecadação previdenciária, como poderá formular políticas públicas na matéria. Só que eles não têm a mesma sensibilidade da área social. Eles estão preocupados com cortes de gastos. Leandro, o caráter solidário da Previdência tende a desaparecer? Quando se tem uma série de ataques ao sistema previdenciário nesse sentido, você está, na verdade, também agregando muitas demandas de grupos de interesse que têm a ganhar com o fim do sistema solidário. Para os bancos seria sensacional, né, se tivesse só previdência privada. Ah, sim, porque daí a tendência é todo mundo começar a ir fazer a sua previdência no banco privado, já que não existiria mais, ou ela ofereceria algo que não compensaria para as pessoas. Sim. Então, de fato, quando você desfere essa série de ataques ao sistema previdenciário, você está, na verdade, tentando, de alguma forma, minar o caráter solidário dela, ou ferir de morte, ou acabar simplesmente com ela de uma vez. No meio de uma massa de milhões de trabalhadores, há casos e casos. Pessoas com boa saúde e outras nem tanto. Mas a lei não contempla as diferenças. Aplica a mesma regra indiscriminadamente. Tem gente que começa a trabalhar com 14 anos e vai se aposentar com 65, vai trabalhar 50 anos. Principalmente o trabalhador braçal, acho que tem que ver cada caso a caso isso. Só que não dá para ver caso a caso, né? Apesar da expectativa de vida do brasileiro ter crescido, e isso é importante, né? Porque simboliza uma outra perna da assistência social, que é a saúde, ter seguridade social, que é a saúde ter melhorado as condições de saúde. As expectativas de vida no Brasil ainda são muito desiguais. Então, se você coloca uma idade igual para todo mundo, 65 anos, por exemplo, há estados que a expectativa de vida dos homens é 66 anos e outras que é 80. Sim. Então, quer dizer que esses dois trabalhadores vão estar na mesma regra, sendo que, provavelmente, o que tem uma expectativa de vida de 16 anos, ele tem uma condição social pior, ele provavelmente deve ter começado a trabalhar mais cedo, ou seja, você vai ter condições de saúde mais precárias. Sim. Então você vai acabar, quando você dá um tratamento igual para todo mundo, com a idade mínima, na verdade, você vai perpetuar e até agravar as diferenças que já existem, tanto no mercado de trabalho como no sistema de aposentadorias e pensões no Brasil.
Pensionistas e trabalhadores rurais serão atingidos em cheio pela reforma de Michel Temer. Veja algumas de suas ideias para a previdência destes trabalhadores. Desvincular o benefício de quem ganha um salário mínimo, atrelado atualmente ao reajuste do piso, que passaria a ser corrigido apenas pela inflação. O valor da pensão deixaria de ser integral, sendo reduzido à metade, acrescido de 10% por dependente. Para os trabalhadores rurais que podem se aposentar apenas com a comprovação do exercício de atividade no campo, será exigida uma contribuição de 5%. A idade mínima para a aposentadoria, hoje em 60 anos para homens e 55 para mulheres, também subiria a 65 anos, como os demais. Você acha que com a base parlamentar que esse governo tem, ele vai conseguir aprovar facilmente essas medidas assim tão impopulares? Eu acho que ainda, talvez a reforma da Previdência ainda enseje algum tipo de debate, Sim. porque ela é muito impopular e ela atinge diretamente. Então vai depender desse... Agora, a flexibilização da CLT é mais fácil de passar. Ah, sim. Porque também o nosso sim. Congresso é feito de muitos e muitos empresários, né? Sim, é um lobby empresarial muito forte e obviamente, essa flexibilização da CLT, o negociado sobre o legislado e essas mudanças várias que têm surgido sobre a questão da jornada e das relações de trabalho, elas vêm, na verdade, não gerar emprego, mas legalizar o que hoje é ilegal. Sim. Então, são medidas que, teoricamente, você tem um discurso mais fácil para ser vendido. Sim. E outra questão que eu colocaria como muito, que as pessoas precisam ter muita atenção, é a relacionada à proposta de emenda constitucional 241, que é a que limita gastos. Aí é o ponto mais grave. Ela, por se tratar de uma emenda constitucional, ela tem um poder, teoricamente, maior, porque ela se sobrepõe a outras coisas, ela precisa de maioria qualificada para si. Agora, ela propõe, na verdade, a destruição, eu acho que no médio e longo prazo, de todo o aparato de seguridade social e estado de bem-estar que o Brasil construiu de 88 para cá. Ele tende a comprimir gastos não só como saúde, educação, como tornar a PEC 241, ela, no limite, ela torna, por exemplo, a proposta de reforma previdenciária, se você aprovar a 241, a proposta de reforma da Previdência não vai ter como fugir dela. Sim. Né? Então, são várias coisas que estão acontecendo paralelamente em termos de ataque ao que eu posso dizer da Constituição de 88 e de fato, agora, como não é um período eleitoral, há um campo de possibilidade de aprovação muito aberto, mesmo nos temas polêmicos. Infelizmente. Leandro, muito obrigada pela sua presença. Você revê o nosso programa, anota alguma dica e acompanha toda a programação da TVT acessando o nosso site tvt.org.br. Para o professor de Economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, o debate sobre a reforma da Previdência defendida pelo governo Michel Temer é uma face da luta de classes no país. Segundo ele, as elites financeiras nunca aceitaram os direitos sociais garantidos na Constituição e utilizam velhos mitos para atacar a Previdência e capturar seus recursos. Fagnani é taxativo ao afirmar que não há déficit no setor, que a reforma prejudica trabalhadores e não deve sanar a questão fiscal no curto prazo. O professor avaliou que, para os detentores da riqueza brasileira, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff apresenta-se como uma oportunidade histórica para instalarem no país um projeto ultraconservador no campo dos direitos humanos e ultraliberal do ponto de vista econômico e social. Quem perde é o trabalhador. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.